Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambé. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intriga com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos sem ter tempo para preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando a mão com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão no caldo. Antes que ferva, acrescente os miolos. Só isso? Só, vizinha. Ah, mas isso eu já sabia. Disse Maria Angula e voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou. Ah, é só? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E no dia seguinte... Dona Mercedinha. O que desejo, Dona Maria? Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho e eu... Ah, mas isso é fácil, Dona Maria. Disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia. E, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe com água, sal e cebolas. Depois de ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, mas isso eu já sabia. E num piscar de olho estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto, mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou-o 1, 2, 3 vezes na barriga do finado, e com desespero arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa, logo conseguiu recuperar a calma. Preparou a janta macabra, sem saber o marido comeu lambendo os beiços. Essa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos, de meter medo em qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante. E,
que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto de silêncio, e logo depois Maria Angula viu o resplendor fluorescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou de minha santa sepultura. Aterrorizada, Maria Angula escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo. Mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem gritando. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou de minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tinha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro.